Opa! Então, vamos começar aqui, né? Como eu falei, sejam muito bem-vindos e já vou compartilhar a tela com vocês. Aqui então, hoje nós vamos falar sobre como estruturar uma empresa que não quebra. O que você acha? É legal, não é? Então, vamos lá. Se eu te fizer 3 perguntas, quanto sua empresa tem na conta agora? Você sabe me dizer assim, tanto? Qual o seu lucro líquido? Olha só, mas que pergunta capciosa. Então, qual o seu lucro líquido? Ou seja, todo mês, quanto que sobra efetivamente depois que você paga todos os seus compromissos da empresa? E qual o valor das suas despesas? É possível, você sabe? Sabe me dizer de cabeça? Então, e se eu te perguntar quanto que é o faturamento da sua empresa? Você saberia me dizer? Geralmente essa última pergunta é mais fácil, né? Porque todos os empresários têm facilidade e geralmente quando a gente vai conversar, qual é o teu faturamento? Qual é o teu faturamento? Todo mundo sabe qual é o faturamento. Mas é importante sabermos as perguntas anteriores. E que tal você ter isso na ponta dos seus dedos? Isso mesmo. Quanto que você tem no banco, aqui em movimento bancário, ó, por exemplo, esse nosso cliente aqui tem 209.554,87 na conta. Tem de conta a pagar 680.661,52 e de contas a receber 884.824,72. Então, parece que não são uns números tão ruins assim. Mas olha a diferença entre você imaginar quanto que pode ser, aproximar, de você ter isso na ponta dos seus dedos. O que você acha? Mas você deve estar pensando um monte de coisas. Doutora Kelly, é muita coisa para eu ter que controlar, eu já tenho que ficar cuidando de funcionário, cuidando de vender, então mais isso para eu controlar, eu vou dizer que eu vou enlouquecer. Mas eu vou dizer mais o seguinte, se você não cuidar do dinheiro da sua empresa, quem é que vai cuidar? Quando você resolveu empreender, você não tinha essa preocupação em ter resultado na sua empresa? Porque eu até falo o seguinte, né? Se você quiser abrir você não quiser ter lucro, então você abre uma ONG. Mais o que todo empreendedor, quando abre uma empresa, ele quer ter lucro. Então, repense um pouco sobre isso. Porque eu quero que você pense grande. Essa imagem ela mostra muito bem, né? As águias elas não caçam moscas. E o perigo, o mais importante, né, nessa frase é que o perigo não é você pensar grande e não conseguir o que deseja. O perigo é pensar pequeno e conseguir. Esse é o nosso grande perigo. E essa palestra eu ministrei em Rondônia, na Semana do Empreendedorismo e também no IFSC, no Instituto Federal de Santa Catarina, em Garopaba, também para empresários. E eu, ao invés de ficar andando pelo Brasil afora, eu resolvi disponibilizar aqui essa palestra online, gratuita, de forma que você, empresário, pudesse ter o mesmo acesso, porque eu acredito que se você fizer isso que eu vou mostrar aqui, você não vai ter problemas com gestão na sua empresa, ok? Então, vamos pensar grande. E o mais importante que o George Lehman ele fala o seguinte, pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho, mas pensar grande te liberta, né, dos detalhes insignificantes. A questão é que quando você pensa pequeno, um tapete na entrada da empresa te dá dor de cabeça. Isso é você pensar pequeno. Mas, claro, não quer dizer que você não tenha que deixar as coisas organizadas na sua empresa, até mesmo o tapete. O cliente tem que ter essa experiência desde quando ele entra. Mas o que eu digo é que imagina, você tem que pensar grande. Então você vai pensar em não pagar juros, você vai pensar em aumentar o resultado da sua empresa, aumentar a produção. Isso é pensar grande. Quando você começa a esquecer das coisas grandes e pensar nesses pequenos detalhes, você realmente faz com que a sua empresa não cresça. Porque
porque se você ficar perdendo tempo com o tapete e não se preocupar com os juros que você está pagando na sua empresa, no cheque especial, então você tem que mudar, porque senão você está perdendo o foco de quando você abriu a sua empresa. E aí eu faço um desafio para você. Que tal você pensar grande? Não adianta se a sua empresa fatura 10, 20, 30 ou até 1 milhão. Que tal pensar grande mesmo? Né? Tentar imaginar para o próximo ano a sua empresa organizada, com maior lucratividade, você mais tranquilo. Que tal? Gostou disso? E o que você vai aprender hoje? Primeiro, você vai aprender que a sua empresa ela pode ser organizada independente do tamanho e a baixo custo, ou quase de graça. E aí eu vou mostrar como, tá? Depois, como gerenciar uma empresa que não quebrará, que é o nosso maior objetivo aqui. E quem que é o responsável pelo sucesso da sua empresa? Uma coisa que a gente sempre pergunta, né? Quem é que é o responsável por ela? Seja tanto pelo sucesso quanto pelo insucesso. Então, primeiro você tem que saber, né? Pô, eu tô aqui assistindo uma palestra, mas quem é a doutora Kelly? E o mais interessante é que a gente vai falar, eu vou falar tanto sobre mim quanto do meu sócio, que a gente trabalha em conjunto. Então é importante vocês saberem de quem que está falando aqui para você. Conhecida como a Pitbull das consultorias, sou criadora do FAS juntamente com Wesley, que é meu sócio. Eu apresentei no meu doutorado. Nos últimos 10 anos eu realizei consultorias de reestruturação de empresa e planejamento estratégico. Já trabalhei para instituições de ensino, comércio, indústria e transportadoras. Sou doutora em educação, mestre em administração estratégica, graduada tanto em administração quanto em educação física. Sou casada e tenho uma filha chamada Duda e amo o que faço. Aqui algumas notícias, destaques na mídia sobre mim, tanto de um projeto que eu fiz em Angola. Esse projeto a gente desenhou e implantou um projeto de mais de 9 milhões de dólares. Eu recentemente lancei o livro A Pirâmide do Sucesso Financeiro, Como Começar Sua Riqueza Desde a Juventude. Foi lançado na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. E quem é meu sócio? O Wesley é um cara fora de série, especialista em finanças, co-criador do FAS. Nos últimos 10 anos ele também trabalhou com reestruturação de empresa, finanças, em diversos segmentos. Tem MBA no Canadá, na Inglaterra, é mestre em controladoria, graduado em contabilidade. Então aqui só um pouquinho ele se formou na Universidade da Califórnia e no Centennial College no Canadá. Então assim, o cara não é fraco. Então, o livro também lançou um livro ano passado, para você ir fundo, como sair da superficialidade da vida e ir fundo em seus objetivos. Também é destaque em diversas mídias, dando entrevistas em rádios sobre empreendedorismo, sobre finanças, sobre objetivos pessoais. Então, assim, só para você ter uma ideia, quem que você está dedicando o seu tempo para ouvir um pouco. Então a gente quer o máximo que você tenha atenção e pense grande. Que tal pensar grande, ok? Mas antes a gente vai aprender com os erros dos outros. Não é ótimo assim a gente poder errar? Dizem que é bom como é que é o nome? Errar é humano, mas se a gente errar com o erro dos outros, aprender com o erro dos outros é melhor ainda, né? Dizem que é bom aprender com os erros, mas se aprender com o erro dos outros é ótimo. Então eu quero falar como que o próprio Sebrae sempre fala, né, das empresas que não duram mais do que 2 anos, por que elas fecham. Então, vou colocar aqui para vocês nessa apresentação rapidamente esse perfil das empresas. Então são casos em que o Sebrae avaliou que as empresas que sobreviveram após os 2 anos, em contrapartida das empresas que foram fechadas, a gente tem uns pontos bem importantes. Então, antes da abertura, as empresas que sobreviveram, o empresário, ele era empregado no mesmo ramo, ou seja, ele conhecia do negócio quando ele resolveu abrir uma empresa. Já a empresa que fechou, o empresário ele estava desempregado.
Então, olha só, ele não conhecia, estava desempregado e resolveu abrir um negócio. Antes da abertura, as empresas que foram sobreviventes, eles resolveram abrir por oportunidade. Surgiu uma oportunidade e então abriu um negócio. Quando a empresa, né, que foi fechada, ele abriu por necessidade. Então, a pessoa está desempregada, opa, vou ter que inventar alguma coisa para poder não morrer de fome. Antes também da abertura, a empresa sobrevivente ele desejava ter o próprio negócio. Já a empresa fechada, ela abriu por exigência de cliente, fornecedor, é aquela coisa, né? Ah, não, eu não vou te contratar, você vai abrir como PJ, a pessoa nem sabe o que é isso, que é, né, pessoa jurídica, é ter uma empresa, mas no desespero vai lá e aceita. Em relação a planejamento e recurso, planejou por mais tempo quem manteve a empresa aberta, 11 meses e com mais qualidade. Já quem não estava, já quem fechou a empresa depois de 2 anos, planejou com deficiência 8 meses, então já teve uma grande diferença. Em termos de ainda em planejamento de recursos, quem teve a sua empresa sobrevivente negociou prazo com fornecedores, obteve empréstimo em banco. Em contrapartida, quem fechou a empresa não negociou prazo, não obteve empréstimos em bancos. E a gestão do negócio propriamente dito? Primeiro, as empresas que sobreviveram aperfeiçoavam os produtos com frequência, investia na capacitação da mão de obra e dos sócios, estava sempre atualizada com respeito às novas tecnologias do setor, tinha um acompanhamento rigoroso entre receitas e despesas, olha o que eu falei de você ter isso na ponta dos seus dedos, e diferenciava produtos e serviços. Já a empresa que fechou antes dos 2 anos não aperfeiçoava produtos, não investia na capacitação da mão de obra e dos sócios. É aquela pessoa que acha que a empresa eu abri, agora ela tem que dar conta das minhas despesas e pronto. Não se atualizava, não fazia acompanhamento rigoroso, tanto de receita quanto de despesa, e não tinha diferencial nos seus produtos. Olha só, então a gente já sabe o que dá certo e o que dá errado. Precisa inventar alguma coisa? Precisa fazer algo diferente? Não, é só ver o que dá certo do que dá errado. Em termos de capacitação, fez cursos para melhorar o conhecimento sobre como administrar o negócio enquanto tinha empresa. E quem manteve a empresa, e quem fechou a empresa não fez curso nenhum sobre gestão de negócio. Então, só o fato de você estar aqui, dedicando o seu tempo para estudar sobre como gerenciar melhor a sua empresa, você já está do lado da coluna da esquerda. As chances da sua empresa sobreviver e cada vez mais, cada vez crescer mais, elas já são maiores. Então, parabéns por você estar aqui. Então, tá aqui, a gente aprende com o erro dos outros. Outro estudo, também pelo Sebrae, ele fez esse questionamento. Cite os 3 principais motivos do que o senhor ou senhora, né, considera que foram fundamentais para que a empresa deixasse de funcionar. E aí a gente tem aqui em vermelho os 4 itens que mais se destacaram. Então a gente vai ver aqui com 31% impostos, custos, despesas e juros. Então você sabe que aqui você tem que cuidar muito bem. Custos e despesas, juros, pagamento de juros. Você não quer que o seu lucro vá para pagamento de juros de banco. Impostos. Quando a gente entra no jogo, a gente sabe da regra. A gente tem que saber quanto de impostos a gente vai pagar, para que depois isso não seja um vilão, ok? Vendas, o segundo, 29%, que entende que foi um dos principais motivos por ter fechado a empresa. Vendas, pouca procura, demanda, clientes, forte concorrência. Então, se você entra no mercado que tem uma forte concorrência, você tem que usar isso a seu favor. Ou seja, se tem forte concorrência, quer dizer que é algo interessante. Tem mercado, tem cliente, isso é positivo, não é negativo. Mas se você não diferenciar seus produtos, não diferenciar seus serviços, você será mais um no meio desse emaranhado e você não vai se destacar. O terceiro item, 25%, problemas financeiros, inadimplência, falta de linha de crédito, capital de giro. Isso é planejamento. Se você não se planejar, tanto para abrir a empresa, buscar capital de giro, preparar o capital de giro, você vai achar que simplesmente vai abrir a empresa com o dinheiro que você tem,
uma hora vai acabar esse dinheiro e você não tem mais dinheiro para reinvestir na empresa. Então pense a empresa como algo de longo prazo. Eu sempre brinco que a empresa é a galinha dos ovos de ouro. Se você mata a galinha, não tem mais ovo de ouro, ok? E o quarto item, 25%, gestão, problemas administrativos e contábeis, incapacidade, sociedade, logística. Então, são itens importantes também. Quem vai ser seu sócio, né? Quem vai ser o seu contador, você tem uma formação na área de gestão. Eu não digo que você tem que ser administrador, mas digo que você tem que ter pelo menos feito algo para você entender, poder negociar com o gerente, poder negociar com o fornecedor, e aí você ir para frente. Ou então, contrate alguém que possa lhe ajudar nesse sentido. Você também não precisa saber tudo. Você pode ter parceiros que possam te ajudar, ok? Então, por que é importante você aprender isso agora? Porque para ser uma empresa organizada, primeiro, não precisa ser grande, não tem tamanho. Você pode e deve ser organizado desde o momento que a sua empresa é pequena. Por quê? Se você manter ela organizada, começar organizada, quando ela crescer, você não vai ficar perdendo tempo nem dinheiro para organizá-la. Primeiro porque você também deve estar cansado, né, de ter que fazer tudo na sua empresa. Porque talvez você esteja satisfeito com os rumos que ela está tomando. Acredito que foi muito desse motivo que fez você vir a essa palestra, porque talvez aquele sonho de empreender possa estar virando um pesadelo. Quando você teve aquele sonho, eu vou ser empresário, eu vou abrir a minha empresa, não vou ter mais chefe. De repente você vê que todo aquele sonho pode estar virando um pesadelo, porque o dia 5, que para você quando era funcionário era o melhor dia do mês que você recebia, hoje dia 5 é o pior dia do mês porque você tem que arrumar dinheiro para pagar funcionário, não é verdade? E porque talvez você gostaria de aproveitar mais o seu tempo com coisas que lhe dão prazer. Acredito que esse foi um dos grandes motivos quando você resolveu se tornar um empresário. E por que ainda é importante para você? Porque 2018 é o ano que promete. Então nós temos aqui, Brasil e Argentina puxarão o PIB. Isso aqui são previsões já econômicas do G1, da Bovespa, do Estado de São Paulo. Então assim, por que a Bovespa está tomando patamares recordes? Porque realmente está tendo o maior investimento de capital estrangeiro no Brasil. A economia está com sinais de recuperação e os próprios estrangeiros já estão acreditando aqui. Então, quem somos nós em não acreditar? Nós temos que acreditar e vou perguntar, você está pronta, sua empresa está pronta para que no próximo ano já possa colher os frutos desse crescimento, dessa estabilidade que o Brasil está passando? Não adianta depois que... A mesma coisa, você não adianta ir comprar uma ação depois que todo mundo está falando dela. Então não adianta você querer organizar sua empresa depois que o mercado já cresceu, já está desenvolvendo, porque senão você vai queimar filme. Começa a ter um aquecimento, os clientes começam a vir para sua empresa porque melhorou a situação, mas você não está com a empresa organizada. Então é importante você já estar pronto agora para que no próximo ano você aproveite todas as oportunidades da sua empresa. Ou mesmo agora, já nesse ano, você já possa aproveitar, ok? É isso que eu quero que você se prepare para fazer. Então, isso é para você? Essa palestra que a gente está fazendo, esse curso aqui, é para você? Bom, primeiro eu acredito, se você quer descansar um pouco mais e saber que a empresa está no caminho correto, isso é para você. Se você deseja, ter os indicadores da sua empresa no celular e acompanhar tudo sem precisar estar na empresa fazendo coisas operacionais e sim fazendo ela crescer, eu digo que é para você também. Se você quer ver sua empresa reconhecida, isso também é para você. Se você quer provar para sua família quanto o seu negócio é importante, também é para você, porque às vezes você tem problemas na família quando você resolve empreender, não é verdade? Se você quer mais dinheiro e autonomia, isso também é para você. Então, vamos combinar alguma coisa. Isso não é para quem acha que cliente cai do céu, isso não é para os sonhadores que ter uma empresa é fácil e que vai ganhar dinheiro
muito dinheiro no início. Isso não é para quem acha que reestruturar uma empresa não precisa de mudanças em todos os envolvidos. A gente vai trabalhar muito forte com essa parte de reestruturação. É isso que eu e o Wesley fazemos, então é importante você ter isso, ok? Inclusive, eu falei no início, né? Coloque suas perguntas no chat, a gente já vai respondendo de acordo com as colocações. E também já tive empresa que fechei. Por quê? Primeiro, é difícil você tomar essa decisão, mas é importante. Quando você vê que você não está bem, você não está se sentindo feliz com aquilo, quando você mistura amizade, família com negócio, não dá muito certo. Então, eu sempre digo que negócios vão e vêm, mas amigos, família, não. Algo que não gostamos, se a gente faz algo que a gente não gosta, é melhor a gente encerrar por aí, ok? Então, isso é muito importante. Eu tive um salão de beleza que eu fechei porque o ambiente não era um ambiente que eu gostava de estar, ficar no sábado à tarde, véspera de feriado, véspera de Natal, Ano Novo, não era algo que me deixava feliz, ok? Fui lá, fechei, resolvi o problema, estou muito mais feliz agora, faço o que eu gosto, trabalhar com reestruturação de empresa, com finanças, até tenho outras sociedades, mas simplesmente como investidora, não fico no negócio propriamente dito. Okay? Vamos combinar algo? Primeiro, desligue celular, Facebook, pegue a caneta e papel, porque realmente o que a gente vai passar aqui, você poderia ter que viajar para poder assistir uma palestra dessa, gastar com deslocamento, e você está fazendo essa palestra, esse curso, na tranquilidade do seu lar, da sua casa, ou até mesmo na empresa, se você resolveu ficar na empresa para assistir. Então, por favor, aproveite esse momento. Então, vamos começar em 3, 2, 1. Vamos lá. O que você vai aprender hoje? Você vai aprender que a sua empresa ela pode ser organizada independente do tamanho e a baixo custo ou quase de graça. Opa, é bom isso para você? Te interessa? Então, por que é importante? Aquilo que eu já falei, é melhor organizar a empresa quando ela é pequena para poder crescer rapidamente, sem aumento de despesas. Pensa bem. E além do investimento do empresário ser menor. Por isso que é importante que você reestruture a sua empresa quando ela ainda é pequena. Deixe ela organizada, ok? A FAS foi uma ferramenta que eu fiz no meu doutorado, eu defendi meu doutorado, estruturei. Então, é uma metodologia para que seja avaliado quanto a sua empresa está profissionalizada. Então, são mais de 90 perguntas que a gente avalia se a empresa atende ou não atende. Então é aí que a gente avalia se a empresa está profissionalizada ou não. Isso não quer dizer se ela tem que ser grande para estar profissionalizada. Isso em nenhum momento é avaliado esse item, mas sim em termos de organização e se ela está preparada para o crescimento ou não. Então é assim que a gente faz, por exemplo, diagnósticos muito rápidos nas empresas para qual a gente presta consultoria. Aqui um pouco da estrutura da FAS, então a gente faz todo um planejamento com o cliente, desenvolve o diagnóstico, vai rapidamente para o plano de ação, então não fica no blá blá blá, né? Geralmente tem empresas que o consultor fica 30, 40 dias fazendo o diagnóstico, não, aqui a gente faz o diagnóstico super rápido com a FAS, esse é o objetivo, depois a gente já parte para o plano de ação, acompanhamento, aprendizagem, melhoria contínua e vai seguindo o ciclo na empresa, ok? E o segredo, qual é o grande segredo de uma empresa organizada e lucrativa? São esses 3 segredos. Você ter pessoas capacitadas, claro, tecnologia, e eu não digo que as coisas têm que ser caras, tá? Você tem que ter tecnologia e processos. Se você tem processos, se você tem os processos da sua empresa mapeados, você tem as pessoas capacitadas para usarem esses processos, para seguirem esses processos, e você tem a tecnologia ou para otimizar o processo ou para automatizar esse processo, tenha certeza
que a sua empresa não vai ter problemas em termos de organização e em termos de lucratividade. Porque a partir do momento que você tem os processos, você já reduz custo. A partir do momento que você tem tecnologia, você reduz custos. Quando você tem pessoas capacitadas, você faz com que a empresa consiga funcionar com menos pessoas, porque as poucas pessoas melhores capacitadas conseguem entregar melhor. Então, se você tem aí um caderninho, anote nesse seu caderno essa pirâmide aqui, esse triângulo de pessoas, tecnologia e processo. Eu digo que a soma disso é igual a resultados, ok? Foco em resultado. Essa é a nossa estrutura quando a gente trabalha com reestruturação de cliente, nós focamos em resultado. E aqui é o desenho do BSC, né, onde a gente tem aqui embaixo à esquerda a capacidade organizacional, processos internos, cliente e financeiro. Você não precisa ter que ficar cuidando de um monte de coisa na sua empresa. Você precisa cuidar dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caixinhas. E vamos lá. Conhecimentos e habilidades. O que você tem aqui no conhecimentos e habilidades? Você tem as pessoas. Você precisa que as pessoas, pensando aquele nosso triângulo, você precisa ter as pessoas com conhecimentos e habilidade. Quando você tem isso aliado a ferramentas e tecnologias, você tem um aumento na eficiência dos processos. Então, quando a gente vai para uma empresa para arrumar a casa, digamos assim, nós começamos por aqui. Vamos ver a equipe, vamos ver o que existe de tecnologia para melhorar. A gente faz o mapeamento de processo para que a gente aumente a eficiência nesses processos. Deixa eu só pegar aqui. Ok. E depois, com isso, quando você tem um aumento na eficiência nos processos, automaticamente vai diminuir custos para a sua empresa. Com isso também vai diminuir o tempo de ciclo. Ou seja, quando você vai produzir, você vai diminuir esse tempo de ciclo. Quando você diminui esse tempo de ciclo, você deixa o seu cliente mais feliz porque você diminui o tempo de espera. E com isso faz com que aumente a retenção dos clientes. E você faz então com conhecimentos e habilidades, ou seja, pessoas capacitadas, com ferramentas e tecnologias para te ajudar, você vai entregar produtos e serviços de maior qualidade. E com isso, você diminui tempo de espera, entrega produtos e serviços de qualidade, vai melhorar a retenção dos seus clientes. E se você melhora a retenção dos seus clientes, o que acontece? Aumenta a receita. E o que todo empresário deseja? Vamos lá, é consequência. Aumentar a rentabilidade. Mas você precisa ter na sua empresa esses pilares anteriores para que realmente a rentabilidade da sua empresa seja garantida. E aí, o que é show? É alguma coisa insana? Estou aqui viajando? Não, eu acho que é algo muito palpável, é algo possível de se realizar e digo que é o porquê a gente faz isso com a gente tem curso de formação, nós temos os nossos clientes que a gente aplica essa estrutura e dá muito certo. Por isso eu quis desvendar isso para você também, empresário. Ok? E vou te perguntar, você acha possível isso? Responda aí para a gente no chat. Você acha possível estruturar a sua empresa com base simplesmente nesses itens em que a gente passou? Mapear processo, capacitar a equipe, uso de tecnologia, porque tudo vai ser, o restante vai ser consequência, ok? Então, quero colocar aí, se você diz se é possível, se não é possível, se você já faz um pouco na sua empresa algo disso. E o que está faltando para melhorar, ok? Vamos compartilhar. O que você vai aprender hoje ainda? Como gerenciar uma empresa que não quebrará? Olha só, olha o desafio. Eu desafio a fazer isso. Por gestão, por orçamento. É a única forma que te dá essa segurança. Né? Se você tiver a estrutura da sua empresa gerindo por orçamento, não tem como dar errado. Isso quer dizer, não precisa complicar também.
né? Você vai olhar assim, porque geralmente você tem aquele consultor que chega na sua empresa e mostra um monte de gráfico que complica. Primeiro você diz, opa, esse aí eu acho que vai ser caro, então eu vou pagar mais caro para ele, porque ele está me mostrando umas coisas bem complicadas. Mas não precisa complicar. Quando a gente fala em gestão financeira das empresas, a gente não precisa complicar, embora muita gente queira complicar. Então, o que eu vou mostrar para você aqui é algo simples, que é fácil de ser aplicado, mas tem que ser feito. E às vezes, quando você não consegue fazer, realmente você tem que chamar alguém para lhe ajudar. O que não pode é deixar passar ano e ano e você não implementar isso na sua empresa. Então, que tal você ter isso na ponta dos seus dedos? Olha só, quando a gente trabalha por gestão por orçamento, e eu falo que orçamento descomplicado, eu podia ter pego planilhas minhas aqui absurdas, que a gente até usa, mas para deixar bem claro para você, eu fiz algo aqui bem simples. Então, se você tem as receitas, impostos, marketing, reserva, prolabore, custos, despesas e lucros. E no finalzinho, quanto você embolsa. Então, assim, se a sua empresa fatura R$10.000, isso é o máximo dela em percentual, de 100%. Se você tiver na alíquota do Simples, você sabe que você vai já deixar de cara 6%. Então não vai dizer que você recebe os 10 mil, não. Você já vai ter que diminuir esses 6%. Quando você abre uma empresa, você tem que vender e as pessoas precisam saber quem você é. Para isso eu recomendo, e é das consultorias que a gente presta e dá resultado, que você tenha investido em publicidade, em marketing, 5% daquilo que você recebe. Então, aquilo que a sua empresa recebe. E uma outra reserva também de 5%. Ou seja, você manter vendendo sempre através da publicidade, manter uma reserva para qualquer tipo de emergência. E o seu prolabore. O seu prolabore a gente fala em percentuais também, que na verdade é para que você pague menos impostos. Então, quando você for perguntado pelo contador, quanto que vai ser o seu prolabore? Você vai dizer, não, coloque o mínimo possível para que você não tenha que pagar grandes taxas de INSS, tá? Mas não é isso que você vai receber. O que você vai receber o seu prolabore mais o quanto sobrar de lucro na empresa. Por isso que quanto mais você segurar despesas, você vai ter um rendimento maior e esse é o ônus de ser empresário, você ter a distribuição de lucros. Então, o custo daquilo que você for produzir não pode ultrapassar 40%. Assim como as despesas também não podem passar de 20%. Então, pensando aqui o custo é aquele valor que você coloca direto para produzir seu produto ou serviço, e a despesa são as despesas geralmente que não estão diretamente, mas por exemplo, aluguel, água, luz, telefone. E quando você tem um lucro, você pode, como você já deixou lá a reserva, você já investiu em marketing, esse lucro aí sim pode vir para o seu bolso. Mas se você não tem que cuidar o número do lado esquerdo, você tem que gerenciar pelos percentuais. Por quê? Porque se aumentar a sua receita e você começar a querer gastar com televisão maior, assinatura de novas revistas, você começa a aumentar o aluguel, né, ir para uma sala maior, sabe? Você começa a aumentar também as suas despesas. Você até pode ir para uma sala maior, não tem problema, mas vai estar dentro dos 20%, sabe? É isso que importa. Você sempre tem que ver essa coluna de percentuais. E acompanhando a coluna de percentuais, você pode gerenciar empresa de qualquer tamanho. Aqui você já tem a sua empresa faturando 50 mil. Os percentuais são mantidos, ou seja, você já começa a poder embolsar mais, só que você mantém investimento em marketing, você mantém reserva às vezes para demissão, reserva para uma crise. Então, se você gerencia a sua empresa por orçamento, não tem como você ter problemas, porque você vai sempre deixá-la bem estruturada, ok? O que você achou? Então, o preço de não... Só que é fácil, é difícil? O que você acha? É difícil você pegar agora ou amanhã mesmo quanto você recebe e verificar qual é o percentual que você está
gastando em cada uma dessas áreas? E aí eu vou dizer, você tem que fazer algo. Por quê? Porque é o preço de você não fazer nada, né? Quanto que pode custar para você não fazer nada? Vou dizer que quando a gente trabalha com consultoria, só o fato da empresa estar passando por dificuldades, a gente tem que fazer um diagnóstico financeiro para saber onde a empresa tem que melhorar, te cobra R$ 5.000. Para montar o orçamento, R$ 3.000. Para implantar um sistema de indicadores, R$ 5.000. Mapear processo, geralmente o custo é de R$ 1.000 por processo mapeado, cada empresa tem no mínimo 20 processos, então aqui mais R$ 20.000. Então, R$ 33.000 se você realmente deixar passar, quando as coisas estiverem piores você vai fazer alguma coisa. E realmente, sim, 33.000. Então você tem que cuidar e fazer algo logo. E o que você ainda vai aprender hoje? Então você vai aprender quem é o responsável pelo sucesso da sua empresa. O que você acredita que seja o responsável pelo sucesso da sua empresa? O governo? Né? Os clientes? Né? Muita gente acha que o cliente não vem até a minha empresa, então ele é culpado por isso. A própria família, né? Às vezes a gente coloca a culpa num monte de gente, sendo que toda a responsabilidade da empresa, ela é nossa, né? Se a empresa é sua, a empresa é sua. Seja pelo fracasso, seja pelo sucesso. Então, se a empresa vai mal, não tente culpar os outros. Se a empresa vai bem, o mérito é seu também, tá? Então, essa é uma coisa que a gente tem que sempre colocar a responsabilidade pra gente, porque aí a gente vai fazer as coisas acontecerem. E aí eu não estou dizendo de você centralizar, tá? Até porque o objetivo é que você tenha processos mapeados, orçamento, ou seja, tudo controlado de forma que você não precise estar na execução, você vai estar no acompanhamento, porque você vai contratar uma pessoa e vai dizer, ó, eu quero que você gerencie com esse orçamento, eu quero que você trabalhe no financeiro com essa estrutura. Assim você realmente consegue ter mais liberdade, você consegue ter tempo para crescer, tempo para ter as ideias que você tinha quando você começou na empresa, mas você sabe que a empresa está organizada, certo? Então esse é o nosso maior objetivo. E aí quando você se responsabiliza por aquilo que é seu, então você tem que realmente se capacitar, você tem que investir na empresa, você tem que agir. E a parte mais difícil é o agir. É você simplesmente a mesma coisa, você pode assistir essa apresentação hoje, assistir essa palestra, foi legal, você tem um monte de coisa aqui que você pode fazer já, hoje mesmo, não precisa nem esperar para amanhã, mas você vai deixando e não faz nada. Então, é muito importante. Você pode fazer, claro, sozinho e você pode fazer com a ajuda de outras pessoas, com a ajuda de consultores, tá? Com a nossa própria ajuda também, se for interesse, mas é isso que eu digo para você, você tem que agir. Acha complicado? O que você achou? É complicado você, por exemplo, gerenciar sua empresa por orçamento, mapear processo, ter os processos mapeados da sua empresa? Kelly, mas eu não sei mapear processo. Tá bom, veja alguém que possa mapear esse processo para você. Investir na sua empresa. É importante você realmente fazer reinvestimentos na sua empresa. Lembre-se, é a galinha de ouro. Você precisa essa galinha sempre viva para colocar os ovos de ouro, olha só. E ter isso na ponta dos seus dedos. Olha só, quando você tem no banco, contas a pagar, contas a receber, mas não só ter na ponta do dedo, mas que seja algo positivo também, né? Então não adianta ter. E se você acha que é possível, que não é possível, eu vou dizer que é tão possível que a gente faz isso em 7 horas, uma vez por ano, com os nossos clientes, num evento anual. Então, para quem não custe lá os 33.000, a gente faz isso uma vez por ano, onde vão estar os empresários fazendo, juntamente, né, na verdade, a gente fazendo isso, junto com os empresários, fazendo o orçamento da empresa, fazendo o macro processo da empresa, fazendo o diagnóstico, fazendo a estruturação financeira, para que você, como empresário, já saia
com os seus dados na ponta do seu dedo, nessa estrutura aqui, ó. Você já sai com isso prontinho em 7 horas. É uma vez por ano que é realizado. Então, eu vou dizer para você que isso é possível. Não adianta você, não vai dar para fazer esse ano, vamos deixar para fazer o ano que vem. Não, isso é possível, tanto é possível que a gente faz em 7 horas. Você ter seu diagnóstico, você fazer um mapeamento de processo. Quando você faz um mapeamento de processo, você já sabe para onde que está indo, você já otimiza, já reduz muito dinheiro, você deixa de botar o dinheiro fora. Porque quando a gente faz orçamento, a gente já consegue identificar no mínimo 30% que você está jogando o dinheiro da sua empresa pro ralo. E quando a gente faz isso, sai muito mais em conta do que aqueles 33 mil se você for esperar pro ano que vem, pro próximo ano, para que você faça as coisas acontecer. Opa, eu quero apresentar a você uma oportunidade. Se você quiser a minha ajuda pessoal para estruturar a sua empresa, deixa eu te mostrar algo. É o IRI. O IRI é a imersão de resultados empresariais. O que é o IRI? É uma imersão que vai mudar a sua empresa. Nós vamos organizar a sua empresa e permitir que você duplique o seu lucro em 7 horas. Isso mesmo. Nós vamos fazer tudo isso, organizar a sua empresa em 7 horas. É um evento presencial realizado em São José dos Campos uma única vez ao ano. Ou seja, é um evento de um dia, no caso de 7 horas, geralmente num domingo, diretamente focado no seu negócio, com poucos empresários. A gente tem um grupo muito restrito, porque a gente tem que realmente conseguir entender cada empresa para sugerir as melhores ações, porque o tempo é curtíssimo, ou seja, somente 7 horas. É um evento prático, ou seja, você tem que trazer notebook, trazer os documentos da sua empresa, nós vamos sentar e vamos trabalhar em conjunto, ou seja, nós literalmente colocamos a mão na massa. Então esquece aqueles eventos teóricos que você fica lá ouvindo, e quando chega na segunda-feira você não sabe o que você vai fazer na empresa, né? Então em 7 horas o que você terá? Você terá o diagnóstico empresarial da sua empresa, o plano de ação com passo a passo para você colocar a sua empresa em outro nível a partir do dia seguinte, o orçamento de 2019 para sua empresa dobrar o lucro, implantar um sistema financeiro que você terá na palma da sua mão o seu fluxo de caixa e o macro processo da sua empresa para a busca da excelência. Isso mesmo. Em 7 horas, tudo o que você deixou para depois, né? Um diagnóstico, plano de ação, orçamento, sistema implantado, o macro processo. Isso aqui, você vai sair com as suas finanças na ponta dos dedos. Mas você pode estar perguntando, né, que isso é impossível. E eu digo que não é impossível porque a gente já fez mais de uma vez, então é possível. E você só precisa estar focado, ou seja, você vem para o evento, traz o que a gente vai precisar, ou seja, antes mesmo do evento a gente já tem contato com você para entender a sua empresa, para já levantar alguns dados e você vem no dia só para a gente colocar em prática. E qual é o preço, né? Você deve estar se perguntando. Então, o diagnóstico financeiro, normalmente, nós cobramos R$ 5.000, o orçamento R$ 3.000, para implantar um sistema de indicadores R$ 5.000 e mapear os processos, normalmente R$ 20.000. Como você pode ver, você teria que desembolsar, a sua empresa, no caso, 33 mil, se quisesse que a gente fizesse isso para você. Como você vai estar no IRI, nós vamos estar fazendo, mas você também vai estar participando, nós vamos fazer por um investimento de 3.997, ou seja, esse é o investimento para você ter tudo aquilo que eu falei, né? Ter isso aqui na ponta na ponta dos seus dedos, né? Num único dia, a gente deixar isso tudo pronto para você, ok? Então, só para você lembrar o que está incluso e qual é o valor do investimento. E eu vou deixar melhor ainda. Você pode levar um sócio, né, ou um funcionário sem custo extra.
você pode levar, tal, pode ser funcionário financeiro do RH ou um sócio que você tenha, sem nenhum custo extra. Então, se você fosse dividir esse valor sairia menos de R$ 2.000 por pessoa. E depois do evento, você pode se perguntar, né? Ah, você vai ter um acompanhamento por 30 dias, meu e do Wesley, por Skype e WhatsApp. Ou seja, a gente vai te acompanhar se aquele plano que nós colocamos para você, você está executando, ok? Então, lembrando que você vai ser guiada, e nós vamos colocar a mão na massa por mim e para o Wesley. Então, você tem aqui quem nós somos, né, nossa experiência. Então, isso facilita muito, porque nós fizemos só isso, e isso faz com que você tenha certeza que o caminho que você está tomando é o mais assertivo, né? E eu quero te convidar para pensar grande, mesmo que você seja uma empresa pequena, vamos deixá-la organizada para 2019 de uma forma super estruturada. Ou seja, você tem que deixar de afundar e querer crescer com quem entende, com metodologia validada, né? A gente já testou, a gente faz isso o ano inteiro nas empresas, e o preço de não fazer nada pode custar muito a você, ou seja, no mínimo 33 mil ou mais. Então, às vezes até mesmo você é uma empresa pequena que não tem condição de contratar empresas de consultoria, até mesmo contratar a gente por esse valor, é uma chance que você tem por um valor muito menor poder ter a mesma qualidade de grandes empresas. E até o evento, o que acontece, né? Você já terá nosso contato e já vamos começar a trabalhar juntos. Mas quando que vai acontecer o evento? A gente vai definir a melhor data com os participantes, mas ele vai ser em outubro ou novembro. Ou seja, a gente, como são poucas vagas, a gente vai entrar em contato com todas as pessoas interessadas, selecionar e ver a agenda de todo mundo para que todo mundo possa participar sem nenhum problema. Então não é aquele evento que você se organiza a sua agenda e vem porque a data é essa. Não, a gente já começa um contato bem mais próximo antes para decidir a melhor data. E como que você pode participar? Então, como a gente realmente quer selecionar, a gente não libera para compra. O que você faz hoje é preencher uma aplicação, você aguarda a nossa ligação para a gente avaliar a sua empresa, ver se ela está dentro das características que a gente realmente pode auxiliar, e se aprovado nessa conversa, será encaminhado a forma de pagamento para que realmente você esteja dentro do evento conosco, tá? Esse pagamento você pode fazer até a data do evento, tá? E a gente, claro que vai verificar a melhor forma para você. E eu quero sempre lembrar que só existe um responsável pelo sucesso da sua empresa, que é você mesmo. Não é o sócio, não é o governo, não é a família, é você mesmo, né? Então, lembrando que são somente 10 vagas, né? A gente tem somente 10 vagas, porque a gente gosta de ter conhecimento total da empresa, e não dá para a gente conhecer mais de 10 empresas num dia só, fazer 10 diagnósticos, 10 planos de ação, já é puxado, são 7 horas, então a gente restringe só por causa disso mesmo, tá? E a gente não libera para compra hoje somente pela aplicação, porque a gente quer também donos de empresas que queiram realmente também arregaçar as mangas e trabalhar nesse dia juntamente conosco. Então, eu convido você para hoje mesmo começar a mudança da sua empresa. Se precisar da nossa ajuda, pode contar conosco. Então, não esqueça, preencha aqui agora mesmo a aplicação e a gente em breve entra em contato com você para conhecer melhor a sua empresa, e que tomara você esteja conosco no evento agora no final de ano, ok? Então, um grande abraço aqui da doutora Kelly e a gente se fala.